número 119, versículo 101. Você vai ler comigo do versículo 101 até o versículo 107. E eu quero pedir nesse momento para que o Gelson faça uma oração. Levante o clamor para que essa palavra penetre nos corações daqueles que estão ouvindo o programa Haja Luz nessa tarde de terça-feira. Soberano Deus, eterno Pai, entrando na sua presença, Deus, primeiramente para pedir perdão dos meus pecados, palavra, pensamento e obra. Senhor Jesus, nesta hora, quero lhe fazer um pedido especial, meu Pai. Que as pessoas que tiverem alcance da nossa voz, que possam ouvir essa palavra de Deus maravilhosa, que venha ficar plantada na tábua do seu coração, Pai. E essas bênçãos que eu lhe peço, já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Amados irmãos, estamos diante de um salmo muito especial. É o salmo de número 119, que é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Eu separei essa perícope de 7 versículos, do versículo 101 ao versículo 107, aonde o salmista aqui faz um destaque sobre a importância de aprendermos e de guardarmos a poderosa Escritura Sagrada. Eu tive ministrando essa palavra no nosso culto do último domingo, onde nós ministramos a ceia do Senhor, ali na Assembleia de Deus em Maria Rosa. Foi uma bênção de Deus o que Deus fez através dessa palavra, trazendo entendimento para muitas pessoas sobre o tripé fundamental que sustenta a igreja de Deus. Muitas pessoas têm passado por tribulações nos dias de hoje e não entendem como essas tribulações se levantam contra a sua vida. Muitas pessoas têm entrado em grandes ventos, mas que não são ventos de forma espiritual, porque ela anda na presença de Deus, mas são ventos que ela mesma alimenta. São gigantes que ela mesma alimenta, que ela mesma levanta, que ela mesma cria, quando ela deixa uma dessas partes do tripé caminhar desordenadamente. A primeira coisa que eu vou colocar nesse tripé fundamental da igreja é a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós falamos através desse texto é da importância mim. Amados irmãos, se a palavra de Deus é lâmpada para os pés, quer dizer que ela vai iluminar a tua caminhada para que você não pise nas trevas, para que você não caia no abismo. Então, muitas atitudes erradas que você tem tomado na tua vida é por falta de direcionamento da palavra de Deus. Muitas pessoas caem em condenação, muitas pessoas deixam seus pés se afastarem de Deus porque não estão buscando a direção do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. Ela é luz para o caminho e a Bíblia diz que as trevas não podem compreender a luz. Então, amado irmão, a Bíblia Sagrada tem uma importância muito grande na vida de um cristão, até porque a igreja do Senhor, ela é fundamentada, é formada, é estabelecida, é constituída através da Bíblia Sagrada. Salmo de número 27, versículo 4, o salmista Davi escreveu: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. A palavra inquirir, ela pode ser também sinonimizada pela palavra aprender, pela palavra pesquisar, pela palavra investigar,
Isso quer dizer que o salmista estava reconhecendo a importância que nós precisamos dar em estar na casa do Senhor. A importância que nós precisamos dar e priorizar de irmos frequentar os cultos na igreja. É por isso que nós estamos te convidando a estar conosco toda quarta e sexta, 19 horas. E todos os domingos, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, no grande culto de adoração a Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aonde que você escuta a palavra de Deus? É no shopping? Pergunto eu a você. É no shopping que você aprende a Bíblia Sagrada? Será que é no cinema que você aprende a Bíblia Sagrada? Será que é na novela que você aprende a Bíblia Sagrada? Eu disse ali na igreja, não é pecado você assistir os 10 mandamentos na Record, não é pecado. Mas para você conhecer de fato a história de Moisés, o libertador de Israel, você precisa ler a Bíblia Sagrada primeiro, em primeiro lugar. Lendo a Bíblia Sagrada, você vai saber quem foi Moisés, você vai saber por que Deus levantou Moisés, você vai entender como Deus libertou Israel através das mãos de Moisés, você vai saber como Deus operou as pragas no Egito, você vai saber como o povo peregrinou por mais de 40 anos ali no caminho, pelo deserto, a caminho de Canaã. Você vai saber o que houve com o povo no deserto. Você vai saber dos milagres que Deus operou no deserto. A Bíblia Sagrada é a bússola da vida cristã, da vida de um crente. Então a pessoa, ao invés de ler a Bíblia, ela vai para a televisão. E é óbvio que o dramaturgo, o diretor, o autor daquela novela, daquela minissérie, ele precisa, irmãos, colocar lenha no negócio. E ali uma passagem que diz uma coisa, ele vai colocar 200 coisas além daquilo que a Bíblia diz, para poder ilustrar aquilo que ele está passando. E muitas coisas que acontecem ali, que passa naquele programa, são coisas fictícias. E que se você não conhecer a palavra de Deus, você vai absorver aquilo como algo que vem de Deus. E quando, na verdade, você precisa ler a Bíblia Sagrada. E aí sim você vai conhecer a verdade de Deus. Mas as pessoas estão deixando a Bíblia Sagrada de mão. Estão largando, não estão dando importância. Não estão priorizando o aprendizado da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a luz de Deus para nos alertar sobre os perigos do caminho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: mas, se ainda o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, deixar de aprender as escrituras sagradas é caminhar para um caminho de perdição. Porque a Bíblia diz aqui nesse versículo que esse sistema pecaminoso chamado mundo, e aí você precisa diferenciar os 3 tipos de mundo que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada fala de um mundo cosmos, criação de Deus. A Bíblia Sagrada fala de um mundo, pessoas, como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mundo é esse? São as pessoas que compõem o mundo. E a terceira perspectiva de mundo bíblica é o mundo sistema pecaminoso governado por Satanás. E no versículo de número 4 de 2 Coríntios capítulo 4 diz que o Deus desse século, o Deus desse século, com D minúsculo, é uma representatividade de Satanás. A Bíblia está dizendo, esse mundo sistema pecaminoso é governado por Satanás. E como vencer esse mundo sistema pecaminoso? Somente através da resplandecente luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus.
A única forma de você vencer os males desse mundo pecaminoso é tendo o pleno conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E como você vai aprender o Evangelho? Através da Bíblia Sagrada. O segundo pilar desse tripé é a fé. A fé que é produzida através do ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus com as suas obras. Você que pensa que é bonzinho, que só faz coisa boazinha, você que pensa que é um anjo, você que pensa que não tem pecado, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estão separados de Deus pelos seus pecados. A única forma de voltar a ter comunhão com Deus é através da fé no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Peça a Deus agora, de onde você estiver, e Deus vai derramar fé sobre a sua vida. E a salvação do Senhor vai te alcançar aí na tua casa, aí no teu carro, aí no teu trabalho, aonde você estiver nos ouvindo agora. Peça ao Senhor que Ele venha abrir os teus olhos espirituais, para que você consiga ver a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante quanto o alimento físico, que alimenta o corpo. Assim como o alimento físico sustenta o corpo, a Bíblia Sagrada é o sustento para a nossa alma e para a nossa vida espiritual. É impossível ter uma vida sadia, espiritual, se não for através do alimento santo que Deus enviou, que são as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde para Satanás, quando Satanás diz assim: você não tem poder, Jesus? Então faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus, usando a palavra de Deus, diz para ele: porém, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fazendo uma citação que está em Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 8, no versículo 3. Jesus, a própria palavra de Deus vivificada. Irmãos, o caminho da tua vitória, da tua felicidade, da tua paz, não adianta ter mistério, não adianta ter muito movimento, se não houver ensinamento da palavra de Deus. E essa é a proposta da Assembleia de Deus em Maria Rosa. É trazer para a tua vida espiritual a luz do Evangelho de Cristo. É um Evangelho que prega o amor. É um Evangelho que prega a fé. É um Evangelho que prega a comunhão. É um Evangelho que prega a fidelidade a Deus. É um Evangelho que prega a obra missionária, o trabalho missionário, o ID de Jesus, o evangelismo. Nós priorizamos a palavra de Deus e te convidamos a estar conosco, porque para encerrar esse tripé é impossível. Se você não tem Bíblia, você não pode ter fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, você também não produz fé. E se você não ouve a palavra e não produz fé, você não tem força para vencer o mundo. João escreveu assim: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. É através da fé que vencemos o mundo. Quando vencemos o mundo, temos força para voltar para a igreja. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você consegue produzir fé, se através da palavra de Deus, Deus produz fé em você, você tem força para vencer o mundo, o pecado, as ofertas de Satanás. Você consegue vencer porque você tem fé. E se você vence o mundo, você volta para a igreja. E assim funciona esse tripé. É a Bíblia Sagrada em cima, encabeçando o tripé. Embaixo nós temos a fé, produzindo através da Bíblia. E da fé, você parte para guerrear contra o mundo. E você vence o mundo. E você volta para a igreja de novo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para